Bom, voltando agora, então, e aí ele vai dizer que a gente precisa se assumir como sujeitos éticos. Não podemos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Ou seja, não dá para não dá para o educador não ter, não ser um sujeito ético. Neste sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade, mas não uma virtude. Não podemos aceitá-la. E ele está falando da transgressão. Eu, como professor, não posso transgredir, abrir mão da ética. Eu não posso vender a prova. Eu não posso vender as respostas. Eu não posso dar as respostas para as alunas bonitas. Eu não posso negociar a resposta com o estudante que é meu amigo, que é meu parente. E isso é só um exemplo ou outro, mas a transgressão ética, são infindáveis situações, né? Por exemplo, é inimaginável para um professor caloteiro que compra e não paga. É inimaginável um professor mal educado que trata as pessoas que não exerce o mínimo de civilidade. É inimaginável porque foge ao bom convívio, né? Foge ao respeito com o outro. Não é possível ao sujeito ético ver sem estar permanentemente exposto à transgressão da ética. Ele, ele não vai. Daí o Freire, ele não está sendo ingênuo de achar que o professor é um super-homem. Não. Pelo contrário, ele está dizendo assim, ó, o professor está sempre sujeito à transgressão. Ele é sempre tentado à transgressão. Você quer ver uma tentação? A pegar uma contramão na rua, a pegar uma contramão, a pegar a pedir a ir no banco e pedir uma prioridade que ele não tem, fingir uma doença que ele não tem, usar por meios fraudulentos para conseguir algum privilégio. Né? Então, todos nós somos tentados cotidianamente a isso. Mas é necessário que a gente reflita e rejeite essa forma de transgressão. Até mesmo porque, como que eu, educador, eu quero mudar a sociedade, eu quero transformar a sociedade, e aí eu caio nos vícios da sociedade, né? E aí eu não estou falando que professor é santo, não. Professor é santo, não. O professor se aborrece. Pode acontecer do professor tratar mal alguém, inclusive o estudante. Pode acontecer. Mas eu acho que uma coisa é acontecer. E eu não e outra coisa é eu permanecer no erro e continuar. Eu não me refletir aquela situação, não reconhecer meu erro e não procurar mudá-lo, né? Essa é outra questão. Então é necessário que a gente rejeite essa transgressão. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Ou seja, eu não posso. O professor ele tem esse compromisso ético de procurar fazer as coisas certas. Se sou puro produto de determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço, no mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Ou seja, né? Às vezes você, por exemplo, o professor ele pode vir de uma família de caloteiro, vamos supor, né? A família dele é de pessoas que aplicam golpe e tal, que compram e não pagam. É um exemplo, né? E aí ele não pode dizer, eu sou puro fruto, eu sou puro produto da determinação genética ou cultural. Ou seja, meu pai era ladrão, minha mãe era ladra, então é razoável que eu seja ladrão, né? Isso seria determinista, né? Aquela ideia do filho de peixe, peixinho é.
Isso é um determinismo, eu expliquei isso numa outra aula. Ele não pode dizer, se ele disser, ele está abrindo mão dessa dimensão ética que faz parte. Então ele não educa. Como que eu digo certo e eu faço errado? Isso não significa negar os condicionantes genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Não é negar. Eu tenho, a minha família, por exemplo, é, vamos supor, caloteira, vamos supor, trambiqueira e tal. Eu entendo isso e eu aprendi a ser assim, mas eu nego, eu não compactuo com isso, eu repulso essa vontade, essa minha determinação genética, eu rejeito, né? Isso não significa negar os condicionantes genéticos, culturais e sociais a que estamos submetidos. Por exemplo, sociais, né? Eu trabalho numa escola que todo mundo faz. O aluno faz muito disso. Quando você chama a atenção dele, fala assim: ah, você fez isso, mas o fulano também fez. Ah, bah. Então, se o fulano fez, justifica você ter feito? Todos nós vamos dizer: não, não justifica. E aí, muitas vezes, o professor faz a coisa errada, mas é que todo mundo faz. Aí ele diz, pô, você tá abrindo mão de refletir sobre suas atitudes, sobre a desculpa de que o outro também erra. Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. Então a gente é condicionado. A gente chega num lugar, por exemplo, eu assumi um emprego lá numa escola, chego lá e tem um erro muito grande. Vamos supor que os professores, eu vou dar um exemplo bem legal, que os professores lancham antes dos estudantes, né? E é errado porque o lanche é prioridade do estudante. Então, é prioridade não, na verdade o lanche é exclusivo do estudante. Mas uma reflexão ética me diz que eu posso comer do lanche do estudante depois que o estudante comer, se sobrar. Eu posso comer, o professor posso comer do lanche. Mas se eu comer primeiro, corre o risco de faltar para o estudante. E eu chego numa escola que todos os professores lancham antes dos estudantes. É um erro, né? Então é um condicionante social, porque todo mundo lá erra. E então a escola vive nesse vício. Eu como sujeito ético, como educador ético, eu posso me desculpar e continuar no erro? Poder eu posso, mas eu devo? Se eu fizer reflexão ética, eu direi que não. Por quê? Porque eu sou condicionado, mas não sou determinado. É isso que ele está dizendo. Nós somos condicionados, nós temos a tendência a fazer isso. Por quê? Porque é que todo mundo faz, né? Se você não for fazer, você é até o diferente. Aí você é até mal visto, pode até ser mal visto. Mas nós não somos determinados. Isso não nos isenta de uma reflexão ética. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Que o futuro, permita-se me reiterar, é problemático e não inexorável. Ou seja, ele não é determinante na minha vida. Eu escolho, eu tenho o poder de escolha. E eu, como educador, tenho que fazer uma reflexão ética. É isso que ele está dizendo. A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo. Com áreas de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que, de histórica e cultural, passa a ser ou virá quase natural, né? E aí ele está falando das relações, das injustiças sociais que tem, né? Do descaso com a educação. E aí o discurso imobilizante fatalista é dizer assim, não, mas a educação pública sempre foi assim. Por exemplo, né? A escola pública, muitas escolas públicas tratam mal os estudantes, né? Por quê? Porque são meninos geralmente pobres, pouco assistidos pelos pais, pouco assistidos pela sociedade. E aí há muitos professores é, é, reiteram essa lógica de mercado e tratam eles como pessoas de menor valor
ou que merecem menor respeito ou menos atenção, né? Isso acontece. E a visão que ele está falando, fatalista, imobilizante, é repetir esse discurso e permanecer nisso, e reproduzir isso, fazer também, né? E é mais natural, porque esses meninos são assim mesmo, e a gente trata eles assim mesmo. A gente não pode tratar esses meninos muito bem, não sei o quê. Esse discurso fatalista, né? Que está naturalizado muitas vezes na escola. Frases como a realidade é assim mesmo, o que podemos fazer? Ou o desemprego no mundo é uma fatalidade no fim do século, expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. É, é isso que eu acabei de explicar também, mas teriam muitos outros exemplos que seriam importantes, mas que na videoaula não tem como estender, né? Do ponto de vista da ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade, que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o de treino técnico indispensável à adaptação do educando, à sua sobrevivência. O livro com que volto aos leitores é um decisivo não a esta ideologia, que nos nega e a mesquinha como gente, né? E aí ele está falando também do professor que reitera, que se utiliza do discurso do mercado, do discurso, por exemplo, que algumas profissões valem mais, outras valem menos, que você tem que procurar assim, que você, quando você, quando muitas vezes a questão é, o estudante tem até ideias muito interessantes e você vem com a lógica de mercado completamente vendida para ele, né? E você coloca a realidade de forma bem cruel para ele, mostrando inclusive, por exemplo, que ele não, até que ponto ele pode avançar, até que ponto ele não pode avançar. E aí você não quer, você abre mão de questionar a sociedade, de mostrar o quanto a sociedade é perversa, em nome de que, ah, não, mas é assim, se você quiser sobreviver, é assim no mercado. Então é isso que ele está é a isso que ele está se referindo, né? E aí muitas vezes o professor ele abre mão dessa reflexão mais ampla e cai nesse discurso de não é isso mesmo, mas o mercado é isso mesmo, a sociedade é isso mesmo, os valores lá fora são esses, né? Em vez de fazer a crítica ao que está lá fora, ao que está posto, ao que é do mercado, ele reitera os valores do mercado. Vamos supor, a menina tem um cabelo, né, crespo, e ela usa solto, ela gosta do cabelo dela solto, e o professor vai, a professora, olha, querida, você tem que alisar e tal, para você ficar mais uma imagem do mercado, da estética e tal, porque assim ninguém vai lhe empregar e tal. Então, esse é eu acho que esse seria um bom exemplo. Em vez da professora é, falar de representatividade, de poder, de beleza, de reconhecimento da estudante, valorizar os seus atributos físicos, ela vai para uma lógica de mercado bastante perversa e manda a menina alisar o cabelo, porque assim é mais fácil empregar. Ou manda prender, porque assim vai ser mais aceita, né? Então são situações como essa que ele está se referindo. Não, não exatamente dessa. Deixa eu dar uma olhada no tempo, gente. Então vou dar uma parada por aqui e a gente volta em seguida. Até daqui a pouco.